Um brinde. Chegamos aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, não. O livro que nos acompanha, que nos resgata o feminino, que nos ajuda a nos conectar com a mulher selvagem, com a loba que existe dentro da gente, pra gente correr livre, tomar decisões, fazer escolhas. E aí ele tá aqui, ó. Tá aqui, sempre junto com a gente. E aí, o que acontece? Nós estamos no conto Mulher Esqueleto. Ele tem vários trechos nesse conto. E hoje a gente vai falar da doação da lágrima. Ele é um trecho que tá dentro de uma série de... Ela vai falando uma série de tarefas, como ela gosta de chamar nos outros contos também. Ela fala das tarefas que a gente tem dentro de cada conto. Eu sinto que as tarefas, elas são a gente observar, se auto-observar e colocar essas tarefas em prática, né? O que que essa doação a doação da lágrima, o que que essa doação da lágrima, ela pode nos mostrar? Então, quem tá por aí, não esquece de participar com a gente, comenta aqui sobre o livro, comenta se já leu o livro, não leu, qual é a sensação em relação a ele, sobre o que a gente tá falando aqui também, sobre esse livro, Mulheres Correm com os Lobos. Para quem tá no YouTube, vai ver essa gravação que vai para lá para o YouTube também. Já curte, já se inscreve no canal para acompanhar toda a série. No YouTube a gente pode assistir aqui mais rápido também, na velocidade 2 e tudo mais. Já compartilhem esse vídeo com a mulherada que tá por aí, que vai assistir, que pode ajudar as mulheres a terem essa percepção da tomada de decisões. E eu já vou chamar a Tati e a Edith aqui pra gente falar sobre esse trecho, a doação da lágrima. No conto da Mulher Esqueleto tem a parte que a mulher se aproxima do pescador, essa mulher esqueleto, e ele escorreu uma lágrima do olho dele enquanto ele dormia. Então é bem profundo. E eu já vou convidar as meninas aqui, sejam bem-vindas. Olá. Oi! Oi, não estamos com eco hoje. Acho que não. Eu e a Sheila que temos problemas técnicos. Tá tudo certo hoje. Mas eu tava falando aqui, bem-vindas as gurias, a Tati e a Edith são terapeutas. E não se entrem lá no perfil delas, vejam o trabalho delas também, as mentorias, as consultorias, os trabalhos que elas têm, que pode ajudar no ponto específico do que tu tá passando por aí. Então vamos com quem a gente se conecta. Eu tenho uma aluna que fala muito que ela entra nas lives e ela percebe as terapeutas pela conexão da alma, do coração. Quem que ela se conecta, o que que precisa, porque cada uma de nós tem uma especialidade diferente, vai para um caminho diferente e pode ajudar quem está aí do outro lado. E quanto ao livro, que a gente está sempre aqui terça-feira às 13, fazendo essa análise, a leitura, observando a nossa vida, dia a dia, e as coisas que estão acontecendo, e com as mulheres que a gente atende, o que a gente vê na vida por aí, né? É olhar, perceber, sentir, ouvir o que nós estamos falando aqui e olhar para a tua vida. O que que reflete na tua história? O que que essa tarefa que a Clarissa fala no livro, essas tarefas de cada trecho, o que que isso pode trazer para a consciência e o que que eu posso fazer de ação depois disso, né? A partir disso. E esse trecho, para a gente começar, a doação da lágrima, ele é muito profundo, eu achei muito profundo porque eu comecei a aprender mais sobre isso, de viver o luto de coisas que a gente precisa viver, de chorar por coisas que precisam ser encerradas, o quanto é importante deixar a água mesmo sair, né? E aí, nessa história aqui, a lágrima vai nutrir a
mulher para que ela se aproxime muito mais dele ali. Quando ela vê aquela lágrima, ela sente sede, vai lá e toma a lágrima e acaba se tornando uma mulher e ficando ali mais próximo dele, né? Aquele esqueleto ali se torna uma mulher. No início desse trecho, ela vai falando que enquanto o pescador dorme, conta essa história, né? Uma lágrima se solta no canto do olho. A mulher esqueleto a percebe, sente uma sede imensa e se arrasta, desajeitada até para beber do seu olho. Nós nos perguntamos o que ele estava sonhando que poderia produzir uma lágrima dessas. E aí eu fiquei pensando que relação trazer isso. Sempre tentar olhar com essa analogia para a nossa vida, né? Quais sonhos que a gente tem, muitas vezes, que desperta uma lágrima que faz com que a gente dê um passo para uma mudança, ou dê um passo para uma coisa que a gente quer. Abra espaço, né? Que ela vai falando mais durante o trecho, que é como se não é um choro de luto, nesse caso aqui. Ela fala que é um choro de abrir espaço do coração. E para vocês, gurias, o que essa parte, o que bateu mais nessa parte em relação a, vocês perceberam isso desse olhar, o que a gente sonha, o que essa lágrima reflete, o que pode refletir nesses primeiros parágrafos ali da página 180, que ela vai explicando que as lágrimas detêm o poder criativo, depois ela fala dos contos de fada e tudo, o que cada lágrima representou em contos de fadas. Então, Edith e Tati, o que vocês refletiram sobre esses primeiros parágrafos aí? Ai, eu estava pensando aqui sobre a lágrima detém o poder criativo, né? E aí eu estava lembrando de quando eu fui morar na Espanha. Uma coisa que eu nunca tinha vislumbrado na minha vida, né? De morar em outro país, de fazer uma coisa diferente da minha vida. E esse processo de me mudar para lá era um processo de mudança que estava acontecendo dentro de mim, que foi logo depois da minha separação. E quando eu pude chorar, quando eu pude soltar todo aquele meu sentimento em relação a essa minha parte, que tinha desejo, que almejava outras coisas, quando eu permiti que essa lágrima escorresse em mim, que eu pudesse soltar tudo isso, aí sim eu pude pensar, é como se a gente esvaziasse, né, o potinho, né, com todos aqueles sentimentos, com toda a domesticação, com todos os conceitos sobre o que é ser mulher. Quando eu esvaziei esse potinho, aí sim eu pude dar vazão. Aí essa minha parte criativa, que é de todas nós, mulheres, ela pôde aparecer. E aí é que surgiu a ideia de morar em outro país, é que surgiram outras ideias de como eu poderia viver a partir da separação. Então, essa lágrima, ela fica contida na gente muitas vezes, porque a gente tem muito enraizado na gente a questão, não, a minha mãe falou que era assim, o meu pai disse que era assim, quem me criou disse que era assim. Eu deveria me comportar assim e eu deveria me casar e ficar casada para sempre. E esses conceitos vão aprisionando a gente de uma tal forma e a gente não permite. Depois, mesmo percebendo que isso morreu na gente, a gente ainda recusa, a gente ainda luta contra, para que essa lágrima não venha. Então, para mim, essa lágrima é o acolhimento dessa minha parte. É o acolhimento dessa minha... Porque nós somos, é que nem ela vem falando aqui, nós somos partes, né, de um todo. Então, tem a esposa, tem a profissional, tem a mãe, tem a filha, tem um monte de partes daí. E muitas vezes a gente desempenha muito bem uma parte e tem uma outra que a gente está muito domesticada. E essa domesticação é que aprisiona. Então, quando eu fiz lá a certificação com a Isa Moreira, é que eu fui percebendo muitas coisas assim ao meu respeito, né? Eu não estava quebrada, eu só estava equivocada em relação à minha pessoa, à minha natureza selvagem. E ali eu também pude chorar, porque aquilo que eu tinha aprendido sobre mim foi se desfazendo.
foi se desfazendo em lágrimas. Então é o acolhimento, sabe, dessa parte. E depois ela vem falando, né? Muitas de nós é muito doloroso isso, né? Deixar que essa lágrima saia. E ela fala também a respeito de agora eu não sei se eu li aqui ou se eu estava pensando sobre isso. A gente não permite mesmo, porque muitas vezes a gente também não está preparada, né, para esse momento, que é um momento assim de morte, vida, morte, né? De vida, morte, vida, ao contrário. Dá na mesma, né? É tudo a mesma coisa. E aí, Tati? Lá desde o primeiro dia desse ponto, essa lágrima me incomodou, né? Eu lembro que eu falei assim, ué, a mulher tava morrendo. Peraí. Tá ruim teu áudio, não sei se a Edith também tá ouvindo meio... Tá angustiado. É o fone? Você tá com fone? Melhorou? Aham, melhorou. Oh! Bastante. É isso. É que hoje o história tá coletivo. Desde o primeiro dia do conto, essa lágrima me chamou atenção, né? Eu falei assim, gente, ela estava no fundo do mar, como dizem vários poemas, a lágrima é uma gota do mar, aquela água salgada, que não mata a sede, mas ela foi saciar ali, naquele sonho do cara. E aí, lendo essa parte, e relendo ontem, porque ainda é um conto complicado de assimilar, cada fase dele ainda tá difícil, eu fiquei assim, por que ela sacia ainda, né? E aí a gente faz sempre uma autoanálise, vai buscar. Aí ela vem falando que é porque ele sonha. Mas não explica, da mesma forma que não se explica por que ela é jogada do penhasco, também não diz que sonho é esse. Mas olhando o panorama do conto, dessa subparte do conto, eu levei para o seguinte lado. Essa lágrima, eu tenho nela a descoberta daquilo que eu não vivi, e aí eu entendo a ferida do subconto a seguir, né? Então, é a dor que eu sinto por agora perceber que que eu vivi tudo diferente daquilo que eu imaginei, daquela expectativa que eu coloquei dos meus sonhos, dos meus desejos. Então, diante da mulher esqueleto, eu me vejo diante de uma verdade nua e crua, obrigada a olhar para isso. E quando eu estou na minha solitude, não me julgo, mas apenas olho com... Ela vai falar isso mais lá na frente, né? Você ser generoso com você, olhar isso com compaixão. É uma lágrima de compaixão, que é essa lágrima que, mesmo que abra o coração, que cria essa ferida no coração, não é uma ferida que vai infeccionar, que vai doer o resto da vida. Não, eu percebo que não foi como eu imaginei, mas eu percebo ao mesmo tempo que eu posso fazer diferente, que não é o fim em si mesmo. E aí volta de novo ao ciclo vida, morte, vida, que como a Tuti falou no último encontro, olhar para a mulher esqueleto é constante, não é como nos outros contos em que você mergulha, busca lá a força, traz de volta, troca com o outro, tem no outro um apoio. Não, aqui você se sentir por inteiro, né? Então, quando ela bebe, ela deita, ele abre espaço para que ela una o corpo dela ao dele, e aí junto eles seguem a vida, é você se perceber como um inteiro e o outro também, e tá tudo bem, você não tem a metade da laranja, você não é a metade da laranja de ninguém, você não é o chinelo velho para aquele pé cansado, não, você é você, e você se entende dessa forma, com feridas, porque a gente cresce, infelizmente, se ferindo e sendo ferido, mas isso não é para ser uma tortura. Isso é também um fôlego, uma força para a gente melhorar. E acho que é muito dentro dessa transformação vida, morte, vida constante. Por isso a lágrima. Então eu choro, vou botar num caso mais extremo, eu choro um luto, porque eu sei que essa dor não vai passar, mas ela também não vai infeccionar. Eu vou abrir espaço para o entendimento de uma saudade, eu vou ter lembranças que, ao longo do tempo, eu deixei guardadinha e elas vão
aparecer, assim, vão me dar um fôlego de vida, uma dor de ter feito uma escolha, por exemplo, profissional, porque a minha família toda é advogada, eu vou ser advogada, minha família toda é médica, eu vou ser médica, mas não é o meu dom, não é o que eu quero, então eu choro. Quando eu percebo isso, aí sim, eu choro com compaixão em mim mesma. Eu sou generosa comigo e falo, não é isso para mim, não é isso que eu quero. O que que eu quero? E aí vem outro, aí é um outro ciclo, é um outro trabalho. Ainda tem uma frase que ela diz assim: quando derramadas essas lágrimas sobre o corpo, curam lacerações e restauram a visão. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Porque a gente tem muito, que nem a Tati estava falando, né? A gente está muito machucada, muito domesticada, muito, né, muito ferida. E essa lágrima, na minha visão, né, para o meu entendimento, é essa aceitação de que sim, eu posso fazer determinadas coisas e posso fazer outras coisas, e que pode ser a minha parte criativa querendo fazer algo inovador, e essa lágrima, ela acaba curando essas lacerações e restauram a minha visão a meu respeito do que eu sou capaz, do que eu posso fazer, do que eu posso criar. As lacerações são são tudo aquilo que a gente aprendeu e que machucou tanto a gente, mas que com essa nova visão, a gente vai poder curar essas lacerações e honrar ainda essas lacerações. Fala, não, foi isso que me fez chegar até aqui, foi isso que me permitiu que eu pudesse estar aqui hoje, né? Para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse me desenvolver. Ainda fala sobre, que nem a Tati estava falando, né? É a lágrima da paixão e da compaixão combinadas. Então, é um ampliar tão grande da nossa selvagem, né? Da nossa natureza selvagem, que a gente acolhe mesmo. Olha, fala, não, eu sei que você estava perdida, mas agora eu vou acolher você. Agora eu vou poder te trazer de volta para mim. Coisa que a gente não fazia ideia. Eu, pelo menos, antes da certificação, não fazia a mínima ideia. Eu realmente pensava que eu estava quebrada, estragada e precisava renascer. Uhum. Acho que a maioria de nós ali. A maioria. Ali naquela certificação eu estava no momento do luto, em que eu estava num mergulho lá na área abissal, sabe? Não tinha luz mesmo. E não compreendi da lágrima, mas eu compreendi que enquanto eu não vivesse isso e não percebesse o porquê do luto, eu não sairia dele. E na verdade a gente não sai, a gente aprende a conviver com ele, respeitando ele respeitando a gente. E é o que ele fala, essa lágrima também representa, ela lá na página 181, ela bota assim, sobre o homem, né, que ele que chora, então essa parte volta muito para ele, o que não quer dizer que não se reflete na mulher também. Despido agora de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno, o homem atrai a mulher esqueleto para se deitar a seu lado, para beber e se nutrir com seu sentimento mais profundo. Nessa sua nova forma, ele é capaz de saciar a sede do outro. Então, foi o que eu falei, a lágrima não é, você não faz do outro a sua muleta, você não faz do outro a sua necessidade, o seu ar. Não, ele está ali te acompanhando, ele é companheiro, ele é parceiro, mas ele não te completa, ele não te preenche. Não, nesse momento você entende que você é o todo, e como um todo, a gente entende. Vamos botar assim, eu sou um universo em mim mesma, eu estou sempre em constante transformação, em constante movimento. Então, eu chorar, quando ela fala que a lágrima cura, eu lembrei do desenho da Rapunzel, que o rapaz corta o cabelo dela para que nenhum mal chegue mais a ela, mas ela fala, não é isso, eu também não queria, mas tal. E ela chora, é a lágrima dela que cura uma ferida de um cara que era... vivia na rua, abandonado, roubava, todo errado, né? E teve nela um vislumbre
de um peixão que alimentaria a aldeia como pescador, alimentaria ele pro resto da vida, vamos botar assim, porque era uma princesa. Guardava lá, escondia a coroa que ele tinha acabado de roubar, mas ela cura isso dele. Mas não que ela o cure, que ela é o remédio dele. Não, ela faz com que ele perceba isso. E ele tem ali um último ato. Então, o pescador, quando ele está lá fazendo o mantra dele, nananana, nananana, tirando os nozinhos e soltando ossinho por ossinho e vendo que aquilo ali não é tão assustador, ele está já num processo de cura que só vai, assim, no meu entendimento aqui, só vai acontecer no momento do choro, no momento da lágrima, no momento da libertação, no momento do é isso mesmo e agora o que eu faço? Talvez a gente, pelo menos tirando por mim, quando chega nessa hora do agora o que eu faço, eu dou uma travada, porque parece que eu não tenho mais embasamento para continuar, né? Cadê a estrada firme do próximo passo? Mas aí vai estar dentro dessa compaixão. Faz parte dessa compaixão, faz parte dessa generosidade da gente com a gente mesmo. Se eu viajei, gente, viajei. É culpa da água. Não, e fui anotando aqui enquanto vocês estavam falando, mas contextualizando para quem está assistindo aí, nós três somos terapeutas de saberes femininos. Às vezes a gente está no meio da live e a gente fala coisas que a pessoa que está do outro lado, ela não sabe o que é, quem é a Isabelle Moreira, é a mentora que nós temos em comum. E a gente participou da certificação Mulheres da Nova Era, que formou terapeutas de saberes femininos. Cada uma foi muito conexão através do feminino lá, muito mais, foi muito uma cura para nós mesmos ali em primeiro lugar, depois a nossa formação como terapeuta de fato, para que a gente pudesse usar as ferramentas nos nossos atendimentos, né? Então essa terapia de saberes femininos, por que a gente traz o livro, traz os contos, né? Os pilares da terapia de saberes femininos, né? Um deles é o sagrado feminino, é a gente entender o poder desse feminino, dessa mulher selvagem, que é o arquétipo que a Clarissa traz aqui no livro, dessa laloba que existe dentro de nós, que tem uma força feminina, e pegando o gancho aqui da frase que a Edith falou sobre, quando ela fala assim, quando derramada sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Eu sinto que o sagrado feminino, que é um dos pilares da terapia de saberes femininos, ele faz a gente olhar a vida com a nossa lente, não com a lente dos outros, que era também o que a Edith tinha comentado sobre a gente achava que aquilo era normal ficar naquela vida, ou que não tinha uma opção, que era aquilo ali, se todo mundo disse que tinha que ser assim, ou que eu vi sendo, ou na criação que eu tive, eu tô vendo a visão pela lente dos outros, né? E o sagrado feminino, ele traz isso do olhar, peraí, eu olhar pro meu feminino, quem eu sou de fato, quem eu quero ser. E aí, como a Tati falou, dá uma confusão, porque a gente, é como se aquela vida que passou até aqui, quando essa chave vira, mas quem fui eu até então? Aí eu chego aqui e penso, eu fui a vida toda uma pessoa moldada pelos outros, e a partir daqui, como é que eu vou ser eu mesma? Eu nem sei por onde começar, né? Dá essa sensação de, peraí, é possível, não é? Por isso que os círculos de mulheres também ajudam a gente a entender que tem outras mulheres como nós aqui, passando pelas mesmas situações, que também passaram por essa questão de achar que tinha que seguir uma vida, que tinha que casar, que tinha que ter filho, que tinha que fazer faculdade, que tinha que estudar isso ou aquilo, né? Que tinha que ser advogado, porque a família é de advogados. Então, mudar essa visão, porque uma coisa, quando ela fala isso, assim, que eu derramo a lágrima e cura a laceração e restaura a visão. Só que se a minha visão ainda continua com a lente dos outros, não vai adiantar nada. E foi isso que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando aí, minha cabeça foi processando aqui minhas histórias, né? E eu fiquei pensando quando eu chorei pelo primeiro namorado que eu terminei. Então, o que eu chorei por aquele luto ali? Eu chorei, mas na verdade, como a minha visão via que eu deveria ficar naquele relacionamento, porque ele era da minha cidade
de origem, porque ele fazia as mesmas coisas que eu fazia, participava das mesmas coisas que eu, a minha visão ainda estava com a lente do outro. Então eu não chorei, eu restaurei ali, mas ao mesmo tempo eu não vi o que deveria ver. Eu não vi que era possível eu ficar livre daquilo ali, eu sair e encontrar uma pessoa que fosse forte, com as características que eu acredito. Aí que vem aquele negócio da gente chorar, curar a laceração, mas ao mesmo tempo eu continuo olhando com a visão do outro, né? Com a lente do outro. E aí depois, achei muito interessante essa parte, porque depois de anos, muitos anos, que eu fui fazer terapia, e pensei assim, eu acho que aquela situação que eu vivi com o primeiro namorado tá ainda afetando no meu casamento hoje, porque as inseguranças que eu tinha lá, quanto à traição, quanto a tudo, hoje afetava, porque eu me sentia insegura também aqui. Quando eu fui falar na terapia isso, que eu pensei, lá eu não chorei de verdade. Agora eu preciso chorar. Depois de 10 anos eu fui chorar, de fato, pela libertação. Fui chorar com a minha lente. Então, eu acho que um recado a gente pode chorar várias vezes por vários lutos, seja luto de transformação de trabalho, de empreendedorismo, de mudança, mas ver assim, será que eu tô chorando com a minha visão, né? Será que essa vai restaurar a minha verdadeira visão ou ainda vou continuar chorando e olhando com a lente dos outros, né? E aí casa bem com uma coisa que ela fala para vocês comentarem também na página 182, que me chamou a atenção ali, que ela fala: leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, especialmente porque pomos o ferimento na parte externa em vez de ministrar-lhe a curar dentro de nós. Isso me chama muita atenção, o quanto a gente coloca esse ferimento, né, na parte externa, e a gente sempre pensa no externo, no próximo relacionamento, na próxima pessoa, procurando aquele ideal, no próximo emprego certo, no próximo isso, aquilo, só que a gente não quer olhar, né, porque é dolorido também. É, claro, vai doer chorar, viver esse luto, olhar, pensar quem sou eu nesse rolê, quem sou eu nessa história. Então, gurias, nessa parte do ferimento aqui me chamou muita atenção, isso foi o que eu mais destaquei aqui. Ela fala disso, desse ferimento na parte externa, porque ela vai contando depois a história da mitologia grega, que ela fala que o cara ali chorava, um homem lá, que tem um nome escrito, Filoctetes, sei lá como que se pronuncia, mas Filotetes, ele tinha um ferimento lá no pé, na perna, e aquele ferimento ficou tão fedido e muito feio que ninguém queria chegar perto dele, ninguém chegava perto da ilha que ele passava. Então, o quanto ele chorava por um ferimento externo, como se não tivesse solução, né? Ele teve que permitir uma pessoa ali, e aí ela não entrou em detalhes, né? Mas a gente pode procurar essa história e ler mais sobre isso, de que permitiu a chegada de um marinheiro lá para poder roubar dele lá, o negócio que ele tinha lá do Heracles, a flecha, o arco e flecha mágico. E o ferimento dele não sarava, mas ele teve que vir algo externo e dizer para ele e deixar cuidar daquilo ali, permitir que aquilo ali pudesse ser curado, né? Quantas coisas externas a gente precisa também. Tem a parte que a gente só olha para o externo e tem a parte que a gente precisa de algo externo para, às vezes, trazer uma luz, algo que nos mostre uma outra possibilidade. Como é que vocês sentiram esses parágrafos aí? Então, tem uma frase que ela diz aqui ainda na página 181, que diz assim: sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ele nunca despertaria para o amor. Então, você mencionou aí que você chorou do seu primeiro amor e não sei o quê. E muitas vezes a gente busca essa cura externa por causa disso, porque a gente não tem ou a habilidade ou a coragem de encarar o esqueleto no total. A gente só pega umas partinhas, né? Então, suponhamos, você
Eu tô falando isso porque agora eu lembrei do meu primeiro amor também e pelo que eu chorei? Eu chorei pela rejeição que eu senti. E não por ter sido uma vida, morte e vida. Eu não percebi ali uma morte. E por isso que depois a gente fica buscando essa cura externa. Aí eu vou buscar em outro aquela aceitação que eu não tive do primeiro. Ou seja, ou eu não encarei o esqueleto por inteiro, ou eu só peguei uma partezinha dele ali e fingi que chorei naquele momento. E tudo isso faz parte de um preparo que a gente não tem. A gente não tem desde criança, como mulher. A mãe da gente também não tinha, e a avó também não tinha. A gente está trazendo isso agora, com essa leitura do livro e com essas reflexões, e que cada uma aqui está usando a sua própria lente, como a Tuti falou, do contexto de vida que a gente tem, para a gente poder trazer o nosso significado para cada trecho desse. E isso que é legal, porque quando eu consigo refletir e abrir a minha mente, aí sim eu posso ir curando internamente pedaços do meu esqueleto que não foram vistos. A gente trazer essa mulher esqueleto no total é bem desafiador. Eu não sei se eu consegui fazer isso. Provavelmente não. Mas algumas partes eu já resgatei. E eu estou montando ela ainda. Eu estou montando ela ainda para que ela possa criar vida. Mas é um processo e a gente precisa ir com calma, né? A gente precisa ir refletindo sobre tudo isso. Sobre o que está acontecendo comigo. É observar a mim, saber como que eu me sinto em relação a tal situação. Isso faz parte também do analgésico que ela fala aqui, né? Ele não mais procura a mulher para ser o seu analgésico. Então, eu não estou procurando mais remediar o meu problema, como eu fiz lá no passado, né? Vou procurar outro namorado para que ele remedie a minha rejeição do primeiro. Hoje eu estou procurando realmente a cura para isso, que foi o que a Tuti falou também no início, né? Percebeu que isso estava refletindo no casamento dela, falou, peraí, vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. Para saber onde é que está a cura, como que eu posso curar isso, para que eu não possa levar adiante, nem para as pessoas que vão vir depois dela, e nem para o casamento dela agora, ou um futuro casamento, vai saber o que pode acontecer, né? Porque a cura não está no outro, né? Por isso que a outra mulher não é o analgésico, assim como o outro cara não é o analgésico. O outro não vai me curar, a cura está dentro de mim. E é o desenredar dessa mulher esqueleto que vai me levar para essa cura, que vai me dar essa... vai aumentar a minha lente, vai limpar a minha lente. Vai dizer para mim assim, olha, você tem que usar essa aqui que é a sua realidade. O do coleguinha do lado, não. E da pessoa que está ao seu lado, é apenas um suporte, mas não é a sua bengala, não é pela lente dela que você tem que olhar, né? Porque ele tinha uma expectativa de vida. Eu acho que cabe bem no que vocês duas colocaram do exemplo de vocês. Criou uma expectativa naquela parceria. E não era aquilo. Só foi entendendo depois uma terapia e que foi buscando quantos homens e quantas mulheres, quantos indivíduos não buscam relação atrás de relação, uma cura para a relação anterior. Sabe? Não, com o outro vai ser diferente. Não, aquela ali me trata melhor. Sabe? Mas a gente não... Quando o problema, não é o problema, essa palavra não ajuda. Quando a situação está dentro de nós. Quando a sua rede que precisa desenredar dos seus ossos para que você se veja com total clareza. E aí, realmente, a gente volta aí para o subconto dentro do conto, que ele tinha um ferimento que ele poderia curar, ele tinha a ferramenta que poderia alimentá-lo e fortalecê-lo, mas precisou vir alguém de fora com a intenção de roubar, olhar para ele e falar assim, meu camarada, peraí, olha, é assim que se faz. Meu camarada, olha só, agora você pode levantar e fazer a sua comida. Vai caçar, vai à luta. Por que você está se apegando de um ferimento que você mesmo já poderia ter tratado? Mas não, a gente também está acostumada a isso.
a gente foi ensinado por exemplo, né? Por exemplos, a estar sempre resmungando, reclamando, né? Não correndo atrás do que te dá um suporte de vida, né? Te dá alegria, que te dá potência. Mas a gente está sempre assim, ó dia, ó vida, ó azar, ó fulano me largou, fulano não me quis, o que que eu tenho de errado? O que que faltou? Não faltou, tu não quis, não casou, gente, não deu match. Parte para a próxima. E aí eu volto no que ela diz, que ele só consegue sair dessa porque ele tem compaixão com ele mesmo. Ele percebe o quanto ele também pode. E o quanto que ele pode crescer tendo uma companheira igual a ele. É igual ao conto do Manauí, quando ele descobre, ele quer aquelas mulheres, porque ele quer as duas, ele não quer a metade delas. Ele quer ela por inteiro, assim como ele é por inteiro. E os relacionamentos, para mim, com os olhos, com a lente de hoje, né, em maio, vai funcionar e vai crescer dessa forma. O outro é um inteiro, eu sou um inteiro, ele tem falhas, eu tenho falhas. Vamos cada um olhar para o seu respectivo, para o seu respectivo esqueleto e vamos curar. A cura está em mim, não está no meu parceiro. Eu não sou a cura do meu parceiro. E é quando ele percebe isso, né? Quando ele está nesse estado, que ele imagina que tudo é possível, que não é inocência e ingenuidade, a gente volta lá ao início, né? É você saber tudo o que pode, as coisas como elas são, e ir adiante, seguir o próximo passo. Sem medo. Medo vai ter, mas a gente vai, né? Vai com a coragem. Vai. E olha que, enquanto você estava falando também, estava pensando nesse primeiro relacionamento que eu tive, essa vítima, assim, da questão da reclamação, era mais fácil eu sair e eu contar para as pessoas que eu terminei aquela relação porque eu fui traída, eu fui não sei o quê, ele fez isso, ele fez aquilo. Sempre a vítima da história, anos repetindo isso de vítima, vítima, vítima da história, né? E aí depois, quando eu fui fazer essa inversão da visão, de realmente olhar, peraí, mas onde é que foi que eu tentei fazer com que ele mudasse a vida dele, que não era uma vida que ele queria, mas era uma vida que eu idealizava para ele, fiz com que ele fizesse algo que não estava nem nos planos dele, para poder estar perto de mim, para poder saciar o que eu queria, que é uma coisa que a Edith sempre fala. A gente fala do outro, né? Mas na verdade é pra gente aquilo. Eu queria. Nossa, como eu queria que ele fizesse faculdade. Mas na verdade eu queria que ele fizesse faculdade, porque eu queria que ele estivesse perto de mim e ele fosse o ideal da família, né? Aquele que também faz faculdade, aquele que também estuda. Sensação. Então, se eu inverter essa lente e olhar para mim, de fato, o que eu queria? Eu queria ele ideal, eu queria construir aquele ideal, né? Então, eu também coloco as minhas responsabilidades naquele olhar ali. O que foi que aconteceu nesse processo? Como é que eu me comportei? Quando eu olho nessa parte que ela fala, e a Tati falou sobre o conto ali, o conto dentro do conto dessa mitologia grega, que ele precisou vir algo externo para dizer para ele que era possível. Ele estava só na posição de vítima, aquele ferimento cada vez apodrecendo mais, aquilo ali apodrecendo mais, e ele só chorava, só gritava de dor. Ele não fazia, teve que vir algo externo com uma outra intenção. E aí a gente pode olhar esse olhar externo, isso que é o rico do conto, com vários aspectos. O que esse pescador, será que era um pescador externo lá, um pirata, algo assim, que veio roubar ele, aquele arco e flecha, o que representa na vida da gente isso, né? O que esse externo, de que forma ele vem pra gente? A gente pode olhar por vários aspectos, seja um círculo de mulheres que uma fala alguma coisa que, nossa, olha só o que ela falou, eu vou começar a olhar de uma forma diferente. Quando a gente sai daqui, muitas vezes das lives, a gente percebe algo que a Edith falou, que a Tati ou que a Sheila comentou, que eu digo, mas olha, peraí, eu olho que eu tô aqui como vítima, tá na hora de fazer uma inversão disso, né? Então,
permitir esse ouvido também, essa lente do outro lado, dessa ferida, para curar dentro, né? Também se responsabilizar por essas coisas. E aí, depois, o que mais que ela vai falando, pro final, olha, ela vai falando bastante dessa questão da compaixão, desse olhar, da gente olhar dessa vida, morte e vida. Deixa eu ver que eu marquei uma parte ali. Dessa vida, morte e vida com paixão e compaixão, que ela ainda fala lá no primeiro, depois ela vai falando mais dessa parte de sentir, da lágrima da compaixão. E aí, realmente, eu marquei esse trecho que fala: este tem origens e configurações diferentes para cada pessoa. Para alguns, representa dedicar toda uma vida a escalar penosamente uma montanha para descobrir tarde demais que se estava subindo na montanha errada. Para outros, ela reside em questões não resolvidas e não tratadas de abusos sofridos na infância. Mas eu sinto que essa fase, quando a gente entrou na terapia de saberes femininos, que a Edith comentou, eu senti assim, eu achava que eu estava subindo a montanha que era aquela, eu sou a quebrada, eu sou a problemática, eu estou no caminho errado, eu que escolhi errado, não deveria ter feito, ou me fizeram escolher aquilo, né? E quando eu chego lá, eu penso, é possível descer aquela montanha e subir uma outra. E subir a outra que eu quero subir. Não quer dizer que até o final da vida eu tenho que subir a mesma montanha, que é o que muita mulher pensa ficando num relacionamento, mesmo abusivo, mesmo tóxico, porque eu tenho que ficar, porque eu tenho que ter a família, porque toda a minha família tem família, então eu tenho que idealizar aquilo, né? Uhum. Então, isso que ela vai falando lá no 183, de tudo bem se tu que está assistindo aqui chegou lá no topo da montanha e está percebendo que não era essa montanha que deveria ter subido, não era essa profissão que eu queria ter, não era essa faculdade que eu queria ter feito. Tá tudo bem. É possível descer a montanha e subir uma outra, né? Uhum. Sempre é tempo, nunca é tarde para fazer uma escolha diferente, mas esse olhar de que eu vou me nutrir com essa lágrima, né? E eu vou olhar com compaixão para mim, que é o que também para minhas escolhas, pelo que eu fiz até aqui, e eu posso recuperar essa paixão por uma nova, que seja um novo relacionamento, uma nova profissão, um novo caminho. Então, é a gente olhar para isso como é possível fazer essas transformações. Não importa a idade que a gente tem, não importa o tempo, não importa isso. É esse achar onde a gente vai se nutrir, né? No caso da lágrima aqui da história. É uma questão de lealdade, né? E eu vou voltar um trechinho lá da 182, que diz assim: quando o homem enfrenta seu ferimento, a lágrima surge naturalmente e suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Então, é essa lealdade que talvez esteja faltando em nós para que a gente possa nos observar dessa forma, de uma forma mais pura, ao ponto de a gente poder fazer as escolhas que a gente quer. E aí tem outro trecho que diz assim: não há mulher, não há amor, não há carinho que cure o problema desse, somente compaixão pelo próprio estado. Então, se eu não observar o meu estado de uma forma pura, sempre vou ficar no externo. E essa lealdade interna nunca vai existir. Eu preciso ter essa lealdade comigo ao ponto de eu poder chorar. Falar, não, esse é o momento que eu preciso chorar de verdade esta morte para eu descobrir onde é que está a minha criatividade e o que eu posso fazer com ela. Para eu depois subir a montanha novamente. A gente tem muito a tendência ainda de ficar mergulhada em buscar a cura para os nossos ferimentos no outro. E aí a gente está sendo desleal com nós mesmos. Uhum. Verdade. E aí? Total. E na 183, ali ela fala: não há mulher, não há amor, não há carinho que cure um problema desse, somente a compaixão pelo próprio estado, né? Esse tá tudo bem, é que nem essa questão da subir a
montanha, a outra parte que a Edith comentou, enfrentar esse ferimento e deixar essa lágrima surgir naturalmente, vai aparecer coisas. É eu deixar e se permitir aparecer coisas, né? Eu encontrar força de alguma forma para olhar para isso, olhar com essa compaixão, tanto para si quanto para outras mulheres. Quando a gente julga tanto as outras mulheres, a gente aprendeu isso a julgar, né? E já convidando vocês para participarem do Círculo da Coragem Feminina, a gente também tem a análise e a leitura do livro. A gente faz um encontro uma vez por mês no Zoom. Então, é um ambiente fechado, onde a gente pode conversar outras coisas e tudo mais. A gente grava esse encontro. Então, durante 12 meses, a gente vai analisando os pontos e lendo conforme cada uma ali fazendo essa análise, podendo comentar, podendo ser direcionada para terapia ou algo que necessite. E a gente tem dentro desse Círculo da Coragem Feminina, que é um plano de assinatura mensal, a gente tem os bônus da Edith, os bônus da Tati também, que são terapeutas, vai ter as aulas delas lá também, aula sobre autoconhecimento, aula sobre a mandala lunar. Então, para quem está aqui no Instagram, assistindo aqui ou está ao vivo, pode digitar aqui embaixo a palavra coragem para receber as informações, tá? Por mensagem, ou clicar no link aqui, se inscrever direto no YouTube. Para quem está assistindo no YouTube, o link está aqui embaixo. Então, a gente está em maio de 2023, para quem está assistindo agora, é possível entrar nesse círculo, é R$39 por mês, e pode cancelar a assinatura quando quiser. Isso é uma forma de... A gente criou esse Círculo da Coragem Feminina, e casou muito com essa questão de que eu subia ao topo da montanha, e percebi que não era essa montanha que eu queria ter subido. Eu vou precisar ter uma coragem muito forte para descer ela e subir a outra que eu quero. E essa coragem vem de um círculo de mulheres também. Várias contando as suas histórias e dessa conexão com a loba, com a mulher selvagem, através do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, esse trabalho de compaixão dentro do círculo, cada uma olhando com compaixão para a história da outra e para a sua história. E tá tudo bem. É possível eu achar algo para renovar o que eu quero, né? E aí, para o final, na outra página, na 184, para a gente se encaminhar para o fim, o que mais que ela vem falando ali, eu marquei algumas partes desse trecho final. No meu último parágrafo. Na história, o pescador está deixando que seu coração se parta. Não que se parta em pedaços, mas para se abrir. O que ele quer não é o amor da teta, da mãe de leite. Teta, não sei como é o significado. Não é o amor pela fortuna, nem o amor pelo poder, pela fama ou pela sexualidade. É o amor que lhe acontece, um amor que ele sempre trouxe dentro de si, mas que nunca reconheceu antes. A alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe, agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele. Algo que ele pode dar a ela, um coração imenso, vasto, oceânico. Então, essa parte que fala não é que o coração se parta, não que se parta em pedaços, mas sim para abrir, né? Abrir essas novas possibilidades, abrir outras ideias, é possível eu descer a montanha e subir a montanha que eu realmente quero. Não quer dizer que eu tenho que chorar para partir o coração, né? Mas para abrir espaço para o novo, né? Ele abre esse espaço quando ele começa a desenredar. Que aí ele permite, ela até fala aqui atrás, que quando ele desenreda a mulher esqueleto, ele permite sentir outros anseios esquecidos, faz renascer a sua compaixão por si mesmo. E como ele está nesse estado de inocência, ou seja, como ele imagina tudo ser possível, ele não tem medo de pronunciar os desejos da sua alma. E a lágrima, que é o que atrai a mulher esqueleto, faz com que ela sinta essa sede, faz com que ela deseje participar mais dessa vida do homem. Ela também se interessa pelo carinho. Primeiro vem o susto, né? Por você dar de cara com aquilo. Depois vem o carinho para você desenredar e deixar livre.
e aí seu coração se parte. Realmente, não para ficar despedaçado, Romeu e Julieta, não. Ele se parte para abrir para uma nova vida, que é aqui, o amor, que para esse novo amor, né? É um amor que lhe acontece, um amor que ele sempre trouxe dentro de si. Mas ele nunca reconheceu. Por quê? Porque a gente não está com a nossa lente, a gente está baseado no que os outros dizem, a gente é acostumado a um auto-julgamento feroz e que a gente não permite se ver. Essa lágrima ela é libertadora, em todos os sentidos. Para ele, para a mulher esqueleto, até para ela, né? Se via sozinha no fundo do mar. E se eu tivesse deixado meu coração ficar inteirinho, lá no meu primeiro casamento, jamais eu teria viajado para a Espanha, conhecido um outro país, conhecido outras pessoas, conhecido outras possibilidades. Se eu deixar meu coração inteirinho agora também, isso denota que estou completa e aqui eu vou ficar. E quando a gente faz isso, a gente estagna. A gente não aprende, a gente não evolui, a gente não cresce. Então, muitas vezes vai ter o coração despedaçado. Em algum momento sempre vai ter. Mas é esse momento que precisa ser aproveitado para preencher depois esse espaço com novas coisas, com novas criações. Para que você possa cada vez mais ampliar. E esse coração pode crescer muito, dependendo do contexto de cada um, né? Então é isso que eu entendo, né, do coração despedaçado, né? O coração sempre vai despedaçar. E quando a gente chora, quando a gente deixa essa lágrima cair, quando a gente deixa essa lágrima rolar, é como se, no caso do conto, né? Ele permitiu, através da lágrima dele, que uma outra parte dele pudesse ser incluída na vida dele. E aí ele aceitou isso. E assim ele pôde se curar. Muitas vezes, a gente renega por causa daquilo que eu falei antes, né? Dos conceitos do passado, de como fomos criadas, da domesticação e talalá. Então, a gente agora precisa realmente olhar, ter essa lealdade, como fala o livro, né? Com nós mesmas, para que a gente possa, mesmo com o coração despedaçado, criar coisas novas na nossa vida, vai preencher esses espaços que ficaram, né, desse coração despedaçado. A gente precisa realmente se proteger, mas não blindar dessa forma. Porque proteger o coração do jeito que está aqui no conto é você proteger o ferimento. Uma vez que eu protejo esse ferimento, eu não me permito a cura. A história lá grega, daquele nome estranho, é isso, né? Ele protege aquele ferimento dele e não deixa que se cure. Então, verter a lágrima é permitir a cura. Ele permitiu que o marinheiro chegasse até nele, né? E aí, acontece isso com a gente também, porque tem a história do marinheiro também, que somos nós. Tem uma parte nossa que é o marinheiro, que fica tentando roubar alguma coisa a mais de nós. E quando eu olho para esse marinheiro como o marinheiro querendo roubar, ele teve compaixão. Por quê? Porque a minha outra parte permitiu. A minha outra parte aceitou ser curada. Mas através de muita lágrima ali, através de recolher o esqueleto, através de vários processos que aconteceram ali, e de muito tempo ferido, é que fez com que ele falasse assim, não tem mais jeito, eu vou precisar de ajuda mesmo. Então você pode até roubar meu arco e flecha, não tem problema. Mas eu preciso ser curado. E aí, quando o marinheiro olha com compaixão e fala assim, não vou nem roubar, porque você está precisando de mim nesse momento. Né? É sobre isso. Então, a gente vai finalizando hoje esse encontro, essa live, que acontece toda terça às 13 no Instagram. Então, a gente se encontra por aqui, analisa o livro, analisa os contos e traz experiências da nossa vida, do nosso olhar. E quem está aí do outro lado pode fazer análise para a sua vida, trazer para a sua vida. O que representa esse marinheiro, o que representa essa mulher esqueleto. E como a gente comentou, esses ossos da
mulher, ou a gente vai estar sempre juntando, ou uma hora a gente vai dar de cara com esse esqueleto e vai se assustar e sair correndo, outra hora a gente vai se permitir que essa lágrima nutra e crie essa mulher. Então, é um ponto que é um ponto que reflete a vida, a morte e vida, o tempo todo, vários acontecimentos renascendo, porque o processo de subir até a montanha, e não era aquela montanha que eu queria subir, a descida e a subida da próxima vai ter muita vida, morte e vida para enfrentar. E é um processo muito bonito, é um processo de renascimento, é um processo de deixar morrer o que tem que morrer e deixar viver o que tem que viver e o que a gente quer realizar. Então, gratidão, Edith e a Tati, por estar aí, por estar aqui comigo mais uma vez. Quem está assistindo por aí, gratidão também. Deixe seu comentário. Até a próxima. Beijo, gente. Beijo!